a Mariana para fazer o Não, agora já estamos online. Já estamos online? Isso. Olá, boa noite a todas e todos. Estamos iniciando agora a live da Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro, a ERJ, com o tema Periódicos Científicos em Arquivologia. Esse evento faz parte da Semana Nacional do Arquivista, que é promovido pelo Fórum Nacional das Associações de Arquivologia do Brasil, FENARC. Bem, meu nome é Wagner Ridolfo, né, para quem não conhece, sou secretário-geral da ERJ, faço parte da gestão que foi eleita agora em julho desse ano, a chapa Reestruturação, do qual fazem parte também Brenda Rocco, na presidência, Beatriz Cuchini, como vice-presidente, Lívia Soares e Raquel Torres na tesouraria. A gente ainda está numa fase ainda de transição ainda cumprindo alguns trâmites burocráticos para registro da diretoria em cartório, mas a gente está muito feliz aqui em estar realizando esse primeiro evento aqui da associação, da nova gestão para a comunidade arquivística, ainda mais na semana comemorativa, né, do Dia do Arquivista. Então, e uma das propostas dessa nova gestão, né, que a gente está iniciando agora, é a reativação do periódico Informação Arquivística, que foi lançado em 2012 e cuja última edição foi lançada em 2017. Inclusive, aqui consegui recuperar aqui um banner da associação, do lançamento dela em 2012. E pegando gancho nisso, né, a gente, quando foi, né, realizar o evento, né, para essa semana, a gente resolveu colocar aí esse tema, né, em discussão, né, para a gente, né, também, né, trazer a todos, né, os profissionais, estudantes da área, para conhecerem melhor, né, sobre os periódicos que são publicados na área, né, quais são os critérios de avaliação. E, bem, antes fazendo uma contextualização, né, pegando até esse gancho, né, da revista, né, que a gente publica, né, que a gente vai agora reativar, né, mas que ainda, né, o primeiro periódico, um dos principais da área, foi o periódico Arquivo e Administração, publicado pela associação pioneira na área, que foi a Associação dos Arquivistas Brasileiros, a AAB. Foi lançado em 1971 e encerrou em 2015 com o fim da AB. Entre as associações profissionais, quem também publicou, né, chegou a lançar periódico científico foi a Associação de Brasília, a BARC, que publicou a revista Cenário Arquivístico entre 2002, se não me engano, até 2014. No momento, né, as revistas publicam na área, né, não só especificamente arquivologia, mas também com outros temas, história, ciência e informação, eles são produzidos ou por arquivos públicos ou eles são ligados a programas de pós-graduação em arquivo, em ciência da informação. Então, para esse evento, convidamos aqui para falar sobre o tema Luana Salles, que é coordenadora científica da revista Acervo, publicada pelo Arquivo Nacional, que muito nos honra com a sua presença. Beatriz Cuchini, né, como falei, vice-presidente da ERJ, diretora do Arquivo Geral da Cidade e que, na sua gestão, reativou a revista do Arquivo Geral da Cidade. E também o professor Eliezer Pires da Silva, professor da Unirio, do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Documentos e Arquivos, PPG-ARC, e que exerce agora o cargo, né, na gestão 2018 até 2022, coordenador dos programas profissionais na área, né, comunicação e informação, na CAPES, que vai poder trazer elementos também relacionados à questão dessa integração, né, entre os programas e as publicações científicas e também sobre a questão da qualificação, falar sobre o Web Qualis. Então, para iniciar, gostaria de passar a palavra então para a Luana, por favor. Oi. Boa tarde ou boa noite, né, para vocês. Quero começar agradecendo o convite. Para mim é uma honra estar aqui participando com vocês, especialmente por ser uma semana comemorativa, né, ao Dia do Arquivista. Não sou arquivista de formação, né, sou bibliotecária, mas tenho muito respeito por esse profissional, né, bom, enfim, né, como coordenadora geral no Arquivo Nacional, a gente
tenho aprendido muito, né, com esse pessoal de arquivo, e, bom, fui convidada como editora científica da revista Acervo. Quero começar dizendo também que, assim, que essa é uma função nova para mim, né, embora já tenha trabalhado como editora científica em outro momento, em outras revistas de outra área, mas no Arquivo Nacional, porque a portaria de nomeação saiu, acho que não tem nem um mês ainda, não vou lembrar a data certinho, mas foi bem pouco tempo. Mas estamos, assim, cheio de gás, né, cheio de ideias, e aí hoje eu vou apresentar um pouquinho, né, para vocês da nossa revista. Vou compartilhar a tela aqui, tá? Vocês podem mandar perguntas se quiserem, tá? Fiquem à vontade. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Bom, vou começar contando um pouquinho, né, da nossa história, da história da revista Acervo. É uma revista, como eu falei, bastante antiga, né, ela se inicia na década de 80, é uma revista publicada pelo Arquivo Nacional, e o objetivo dela é divulgar estudos e fontes nas áreas de ciências humanas e sociais aplicadas, mas especialmente nas áreas de arquivologia e história, né? Então, assim, embora nós estejamos no evento de arquivo, é bom deixar claro também que a gente também tem como objetivo divulgar a produção científica na área de história. Inicialmente, a revista Acervo ela era disponibilizada apenas na versão impressa, né? E aí, com a modernização tecnológica, né, a partir de 2011, a revista passou a ter também a sua versão online, mantendo duas versões até o número 3 do volume 33, que é que foi nossa última que foi publicada agora. A partir do volume 34, número 1, né, que será lançada em 2021, a nossa revista passará a ser exclusivamente online, né, e continuará sendo gerida pelo sistema OJS, e nós estamos, no momento, utilizando a versão 3. Em relação à equipe da revista, a nossa equipe é formada por uma editora científica, que sou eu, no caso, né, uma editora executiva, que é a nossa colega Flora, uma super profissional. Nós temos o apoio também de uma equipe de editoração, né, da nossa coordenação de pesquisa e difusão, da COPED, que é responsável pela edição do texto, revisão, além de uma equipe de programação visual, então, aquelas imagens bonitas que vocês costumam ver na revista Acervo, toda aquela programação visual, a gente tem uma equipe muito qualificada, né, que nos ajuda com esse trabalho. E essa equipe é quem é responsável pelo tratamento das imagens, da diagramação e da capa. Além disso, a revista conta com um conselho editorial que é formado por diversos pesquisadores renomados de todo o Brasil e alguns membros estrangeiros também. Na última gestão, que foi a gestão do Tiago Morelli, eles focaram muito na diversidade, né, desses pesquisadores, então hoje a gente conta com pesquisadores de todas as regiões do Brasil, tá? A cada edição, editores são convidados para conduzir uma sessão, né, que é a sessão dossiê temático, com temas específicos. E a gente busca sempre uma diversidade de temas, né, a gente costuma receber as propostas, né, de dossiê, e depois, mais à frente, eu vou falar um pouquinho como é que se faz para propor, né, um tema para um dossiê. E a gente também tem o costume de convidar pesquisadores para serem editores do dossiê. Então, continuando a apresentação, a nossa revista é uma revista que tem periodicidade quadrimestral, tá? Então, nós temos 3 números por ano. Nós aceitamos artigos, né, nos 3 idiomas, português, inglês e espanhol. Trabalhamos com uma licença de Creative Commons CC BY 4.0, tá? E atualmente a nossa revista está classificada pela CAPT como A3. Nosso processo de submissão, atualmente, exige que pelo menos um dos autores tenha o título de doutor, tá? Obviamente que outras pessoas podem, né, com outra titulação podem enviar, mas deve ter
deve ser em coautoria com uma pessoa que já tem o título de doutor. A contribuição deve ser original e inédita e não está sendo avaliada para publicação por outra revista, né? Então, a gente procura trabalhar com publicações inéditas. Já aconteceu casos, né, de pessoas, de autores que publicaram na nossa revista, pedirem para posteriormente publicar em uma outra revista. A gente não tem, como a gente trabalha, né, está no movimento do acesso aberto, a gente não tem restrição, trabalho criativo como a gente não tem restrição em relação a isso. A gente pede sempre que possível, né, quando que a pessoa faça uma menção ao artigo original, né, claro, porque nosso objetivo é que nossa publicação, que a nossa revista seja cada vez mais conhecida, as publicações cada vez mais difundidas e cada vez mais citadas. Então, atualmente, a revista Acervo, ela consta nos seguintes repositórios, né, Latindex, no Google Acadêmico, no Ser do IBICT, o AGE, na Rede Ibero-Americana de Inovação e Conhecimento Científico, no LatinRev, no Diadorim e na Citas Latinoamérica. A nossa revista, ela é organizada em 6 seções, tá? Primeiro, né, a gente tem o editorial, né, que geralmente é onde a gente faz um apanhado, o editor científico faz um apanhado do conteúdo, né, do dossiê temático. Depois a gente tem o dossiê onde está o núcleo da revista, né, o núcleo duro, onde os autores têm, onde os autores têm seus artigos publicados de acordo com o tema da revista. Nós temos uma outra seção, que é a seção entrevista, onde o editor do número temático, né, geralmente entrevista uma pessoa, e a gente publica também nesse número. Saiu o dossiê temático aqui 2 vezes, mas isso aqui é um erro. Além disso, a gente tem a seção artigo livres, né, que tem em recebimento de submissões em fluxo contínuo. Então, quer dizer, além dos números dos artigos, né, que são relacionados ao tema do dossiê, a gente tem uma seção artigo livre, onde qualquer outro tema pode ser publicado. Essa seção artigo livres, ela tem um número limitado de artigos. Então, geralmente, nessa seção, a gente publica de 1 a 2 artigos, tá? E aí teve um outro errinho, que a gente tem a seção documento e resenha. Nessa seção documento, é uma seção que põe em destaque, seção resenha é uma seção que põe em destaque um documento ou fundo documental do Arquivo Nacional. Então, o pesquisador que esteja fazendo, né, desenvolvendo alguma pesquisa e que se valeu de algum documento ou de algum fundo do Arquivo Nacional, ele pode escrever uma seção, uma resenha, pode fazer um documento, né, pode fazer um artigo sobre essa pesquisa que se utiliza, que se vale do documento do Arquivo Nacional. E a gente tem a seção resenha também, né, onde a gente costuma publicar a resenha de algum livro, né, de algum livro que tenha sido publicado recentemente na área. Em geral, a gente dá preferência à resenha de um livro que tenha relação com dossiê temático, né, assim como o documento também, a gente tem preferência que seja uma pesquisa que se utilize um documento que tenha uma relação com o tema do dossiê. Bom, processo de avaliação, como que é? Atualmente, o nosso processo de avaliação é duplo cega, tá? Os artigos passam, significa que os artigos passam pelo processo de avaliação cega por pares, tá? E que em cada artigo é avaliado ao menos por 2 pareceristas ad hoc. Aqui formatou um pouquinho. Em relação à divulgação, a gente costuma fazer a realização de eventos públicos no lançamento dos números, né? Então, cada número temático a gente faz um evento público. Esse ano, esses eventos ficaram um pouco prejudicados, né, por conta da Covid. A gente tem pensado em outras formas, né, de divulgação. A gente não quer parar com a questão dos eventos que a gente acha importante para a divulgação da revista, mas a gente pensa em adotar outras formas de divulgação também a partir de então. Até porque, a partir do próximo número, como eu falei, a gente vai trabalhar apenas com a versão digital da revista, né? Então, acho que tem tudo a ver a gente trabalhar com eventos online também nesse sentido.
A nossa revista tem um site, né, que é o endereço aqui, vocês podem consultar. A gente também faz a divulgação pelas redes sociais, então a gente tem um Facebook específico da revista Acervo, tá, que tem 11 mil seguidores, e a gente também tem uma conta no Twitter, onde a gente coloca, né, a gente faz algumas postagens sobre a revista. E a gente pode ter a gente pode também ter esse contato, né, por e-mail. Esse e-mail, anotem aí, que é importante para quem tem interesse em propor o número temático. Vou falar mais à frente. Só para mostrar para vocês um pouco de número, né, de 2019, 2020, é o que a gente tem hoje em termos de acesso, né, do período de julho a junho. A gente vê que em janeiro, né, a gente teve um número maior de acesso. Eu não sei se o pessoal aproveita as férias de janeiro para estudar, para ler, não sei, mas se tem alguma lógica nisso aí. Mas, em geral, a gente tem uma média bem parecida, né, de acesso. Em relação ao número de artigos recebidos, em 2016, até 2016, a gente tinha uma média de 5 artigos recebidos em cada chamada. E em 2016, a nossa revista não era quadrimestral, tá? Ela era semestral, então nós tínhamos 2 na época. E a publicação da revista funcionava basicamente por meio de convite. Então, a gente convidava os autores que escreviam o artigo de acordo com o tema da revista. Hoje, não. Hoje a gente tem, em 2020, o número aumentou bastante, né? A gente tem uma média que varia de 15 a 20 artigos recebidos por chamadas. A gente tem o convite que a gente faz sim, que o editor do dossiê, que a gente chama de editor temático, né? Ele pode convidar pessoas para publicarem artigos, mas a gente também faz a chamada e divulga, e pessoas que não foram convidadas podem também submeter aquele número temático, tá? Então, aqui eu coloquei essa observação. Em razão disso, reduzimos a quantidade de convites permitidos aos editores de dossiê, que chegaram a ser 15 para apenas 5. Então, os editores científicos temáticos, né, eles podem convidar até 5 pessoas, né, até 5 autores, para que publiquem no seu dossiê, mas a gente, ainda assim, a gente publica documentos também enviados, artigos enviados por outros autores, tá, que não foram convidados, desde que esteja dentro da temática, né, que passe por avaliação, que sejam artigos de qualidade, tá. Mas isso foi uma ideia para democratizar a chance, né, de outras pessoas publicarem na revista. E aí, aquilo que eu falei para vocês, né, como propor um tema para o dossiê. Como a gente está aqui falando para pessoal de arquivo, né, então, assim, pessoal de pós-graduação, enfim, às vezes a gente tem uma ideia, né, a gente está trabalhando um tema, né, tem um grupo de pessoas estudando, trabalhando determinado tema, e a gente tem que, a revista Acervo poderia fazer um dossiê sobre esse tema. Então, nós estamos abertos sempre à proposta, né, então envia para aquele e-mail lá que eu apresentei lá. Vocês podem enviar a proposta para o Acervo com o título e 1 ou 2 parágrafos explicando a proposta. Depois disso, essa proposta é avaliada, né, avaliada internamente. Em caso de interesse, a gente envia um e-mail, né, apontando as responsabilidades dos editores convidados em cada etapa do processo de desenvolvimento do número em questão. Os editores devem responder com o texto da chamada, né, eles respondem fazendo um texto para a chamada, que deve seguir um padrão, tá, indicando já alguns nomes, né, de possíveis autores que serão convidados para o dossiê. Posteriormente, a equipe da Acervo faz o ajuste na proposta, né, para colocar dentro do nosso padrão, e envia os editores para validação final antes da publicação da chamada. E aí a gente utiliza uma imagem da... Desculpa, gente, eu tô com criança em casa, tá? Então, voltando aqui, né? E aí, depois, né, que a equipe do AC faz o ajuste na proposta,
A gente, antes da publicação da chamada, a gente junta também, né, uma imagem do acervo do AN que remeta ao tema do número. E aí é feita, assim, a divulgação. Bom, assim, eu queria registrar aqui, né, o compromisso, né, da nossa gestão como editor científico da revista, né, o nosso compromisso público com a ciência aberta. A nossa revista, né, ela já está toda em acesso aberto, inclusive os números, né, que foram publicados apenas em papel, né, já estão digitalizados, disponíveis lá no nosso site. Mas a gente entende que o compromisso com a ciência aberta vai para além do acesso aberto aos artigos, né? A gente sabe que o compromisso com a ciência aberta envolve também compartilhamento de dados, né? A ciência cidadã, né? Envolvimento do cidadão com a ciência, a possibilidade de revisão por pares abertas, né? Código aberto, abertura de cadernos de laboratório, cadernos de pesquisa, o caderno de anotação, como a gente talvez utilize mais na área de arquivo e história, nas áreas de ciências sociais aplicadas como um todo, recursos educacionais abertos e redes sociais científicas também abertas e disseminadas para o povo em geral. E aí, a gente tem uma ideia, né, para os próximos anos, se valer também da abertura dos dados que são subjacentes às publicações da acervo, tá? A gente entende que esses dados podem ser úteis para apoiar a verificação da pesquisa, né, que eles podem possibilitar a reprodução, né, da pesquisa, ele pode melhorar a avaliação por pares, né, e ele pode também ser válido, né, para que outros pesquisadores, né, façam novas interpretações e assim nós tenhamos novos conhecimentos produzidos. Então, os dados de pesquisa, a ideia deles é que eles possam ser reusados para diversas finalidades, aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Agregações, espaços colaborativos, na área de educação, na própria pesquisa científica, por aí vai. E assim, a gente entende que o texto acadêmico, ele apresenta apenas uma visão dos dados de pesquisa, né, que em geral aparece de forma condensada, que em geral é uma visão do autor, né, mas que esses dados, quando observados por uma outra pessoa, com uma outra experiência de vida, com uma outra formação, eles podem servir, né, para a geração de novos conhecimentos. E a gente considera também que a abertura desses dados criam, né, um impacto na comunicação científica. Então, a gente pensa, né, que nós possamos desenvolver daqui por diante novos tipos de publicação. A gente pensa, né, que a abertura dos dados, ela pode impactar e criar um encurtamento no ciclo da comunicação científica, né, auxiliando, por exemplo, os avaliadores, né, na avaliação de suas pesquisas, e ela pode abrir também a possibilidade para novas modalidades de revisão. Eu não vou me estender nesse assunto, porque se deixar eu falo muito sobre isso, porque foi meu tema de pesquisa de doutorado, e eu venho trabalhando nessa área de ciência aberta e abertura de dados nos últimos anos, então, senão eu me empolgo. Tá? Mas, assim, basicamente, a gente entende que uma publicação digital, enquanto principal veículo da comunicação científica, embora a gente tenha uma publicação em formato digital, ela ainda se configura como facsímile da publicação impressa tradicional, tá? Sendo isolada e independente de outros objetos, né, que podem ser úteis também para o leitor, tá? Para o pesquisador que está tendo acesso àquele artigo. E ela acaba com isso ignorando a diversidade e a riqueza de outros conteúdos e produtos de pesquisa, tá? Além disso, elas não conseguem expressar as relações que se estabelecem, muitas das vezes, entre as entidades intervenientes no processo de geração do conhecimento científico, dificultando a compreensão da pesquisa como um todo complexo, tá? Então, às vezes, a gente tem produções, publicações, né, que são continuações, né, de trabalhos, e às vezes a gente se perde nisso, né, quando a gente poderia, na verdade, ter uma relação
ter um todo mais coeso, né, entre a parte dessas pesquisas que são, muitas das vezes, publicadas separadamente. Então, a gente pensa no modelo de publicação, que eu chamei na minha tese de publicação ampliada, não é uma ideia minha, isso é uma ideia dos holandeses. Também não vou me alongar sobre isso, mas só para dizer que é uma ideia que a gente pensa que um artigo de periódico, né, futuramente, o artigo de periódico da revista Acervo, ele possa se relacionar com dados de pesquisa, mas também com outras bases de dados. Então, no caso do Arquivo Nacional, né, nós temos as nossas bases de dados lá, CIAN, DIBRAC, né, e esse artigo talvez possa remeter de alguma forma, né, já que a gente trabalha muito com os documentos que são consultados dentro do próprio Arquivo Nacional, esses documentos possam ser linkados também, de alguma forma, a esse artigo. E vice-versa, né. Não vou falar aqui dessas vantagens, depois posso compartilhar isso aqui, porque senão vou me estender muito e outras pessoas precisam falar. Mas, assim, a gente pensa também que o alinhamento com os princípios da ciência aberta é apenas um dos desafios, né? Como editora de revista científica, a gente sabe, e eu acho que a Beatriz talvez possa concordar comigo, né, que hoje o que a gente tem de problema, ou que eu posso dizer de desafio mesmo, né, em relação à editoração de artigos, né, de revista científica, a primeira coisa, eu acho que, assim, que para mim é mais problemática é conseguir avaliadores comprometidos, né. Então, assim, a gente manda o trabalho para o avaliador e, às vezes, a gente não tem resposta, ou, às vezes, o cara se compromete, mas não entrega no prazo, e tudo isso, né, vai atrasando a produção da revista, a publicação. Além disso, um outro desafio que a gente encara é a ampliação do número de indexadores. É óbvio, né, quanto maior, né, for o número de indexadores, maior vai ser a nossa divulgação, maior vai ser a nossa disseminação, consequentemente, maior o número de citação da revista, né, e talvez também seja melhor, né, a nossa avaliação em relação a CAPES, e aí eu acho que o Eliezer talvez possa explicar também um pouco mais sobre isso na apresentação dele. Uma outra questão que eu vejo, assim, como desafio, né, é a morosidade no processo de publicação. Atualmente, nós fazemos chamadas, por exemplo, a nossa chamada atual, né, que é para uma revista que, por acaso, também é sobre dados e arquivos, né, ela só vai ser publicada em janeiro de 2022, né, é mais de um ano. Então, o cara está escrevendo o artigo agora para ser publicado daqui, eu coloquei de 9 a 12 meses porque eu fui legal, tá, que geralmente é o tempo que a gente leva mesmo. Mas, nesse caso, então, vai levar mais de um ano. E aí, quando o artigo chega a ser publicado, é claro que isso não é sempre, né, a área de história é uma área em que as pesquisas, elas se dão de forma diferente, mas quando a gente tem, por exemplo, uma interlocução, seja da área de arquivo, quanto da área de história, por exemplo, com questões tecnológicas, e hoje a gente tem, né, uma linha na área de história que a gente pretende também que, em algum momento, a gente tenha um dossiê temático sobre isso, que é a área de humanidades digitais, que é esse cruzamento, né, da tecnologia com a história, com as ciências sociais, e que a gente sabe que, assim, o período de um ano, quando esse documento for publicado, né, ele já vai estar defasado. Então, toda vez que a gente envolve tecnologia, a gente tem esse problema, né, e isso é um desafio que a gente precisa encarar, né, e melhorar de alguma forma. Um outro desafio que se coloca para a gente hoje, especialmente no âmbito da revista Acervo, que a gente vem trabalhando fortemente, é a questão da internacionalização, né, então, no nosso último número, a gente já fez chamadas em outras línguas, e estamos divulgando também essa chamada em redes internacionais, né, de todos os tipos, né, da área de história de arquivo, obviamente, porque a gente vem trabalhando a gente quer chamar, né, pesquisadores de fora, né, para que nos ajude na internacionalização da nossa revista, tá? Então, assim, algumas mudanças em andamento, eu acho que acho que até o final do ano, talvez a gente consiga ter isso tudo implementado, porque não são coisas muito complexas.
Mas uma delas é a obrigatoriedade do ORCID, que é a identificação única do autor, né? Além da titulação e do currículo Lattes no cadastro do autor. Então, assim, a questão do ORCID é muito importante, né, gente? Principalmente para nós mulheres, né, que casamos, descasamos, às vezes casamos novamente, vamos mudando de nome, e se a gente não tem um identificador único, a nossa situação fica prejudicada, né? Então, assim, a gente vem defendendo, né, a importância do ORCID como identificador único de pessoa, e a gente quer tornar isso obrigatório também na nossa revista. Uma outra questão é a implementação do DOI, tá? A gente também já está em conversa com a ABEC para fazer a implementação do DOI nos nossos artigos da revista. Eu acho que hoje isso é uma coisa que não dá mais para pensar, não dá mais para viver sem, que todo artigo de periódico tem que ter o seu identificador único, né, para que ele possa ser localizado, né, para que ele possa ser preservado. Então, isso é uma mudança em andamento. Uma outra coisa é o fortalecimento da divulgação dos artigos, chamados e eventos, como eu falei, focando na internacionalização, tá? A gente também vem tentando o fortalecimento dos laços com os programas de pós-graduação, de modo a intensificar a divulgação dos artigos e as citações. Então, a gente tem dado prioridade, né, a fazer dossiês que sejam editados por pessoas que estejam nos programas de pós-graduação, né, porque a nossa ideia é intensificar a divulgação dos artigos e as citações no meio acadêmico. Além disso, a gente também está em vias de implementação de ferramentas de verificação de plágio, tá? A gente está fazendo, na verdade, esse acho que é a última coisa, porque a gente ainda está fazendo o estudo das ferramentas para ver qual que nós vamos utilizar para isso. Bom, e aí perspectivas futuras, tá? Bem para o futuro mesmo, e aí eu acho que, bem para o futuro que eu quero dizer, acho que são coisas que podem ocorrer nos próximos 4 anos, né, que é o período que nós desenvolvemos o nosso planejamento estratégico no Arquivo Nacional, e toda a reformulação da política editorial, né, é uma das atividades que está no nosso planejamento estratégico. Então, a gente acredita que até o final desses 4 anos essas coisas estejam de alguma forma implementadas. Uma delas é o Fast Track, né, o Fast Track é aquela ideia, né, visando diminuir a morosidade nas publicações, né, a gente tem a ideia de abrir, né, para que a nossa revista seja, os artigos da revista sejam publicados imediatamente após a aprovação pelos avaliadores, tá? Então, com isso, a gente teria publicações mais rápidas, tá? E aí, essas publicações, como a gente está falando agora de revista, por isso que foi importante, né, essa decisão também de manter a revista no formato online. Quando a gente fala de revista impressa, isso não é possível, porque a gente só faz uma tiragem da revista. Mas quando a gente fala numa revista toda em formato digital, você pode lançar um número e ir publicando, né, as revistas, os artigos da revista durante algum tempo. Então, isso é um planejamento que a gente tem, tá? Tudo isso, sim, são estudos que nós estamos fazendo para ver a possibilidade para os próximos anos. Uma outra coisa, né, que inclusive está dentro do escopo da ciência aberta, mas também vem sendo uma exigência de alguns indexadores, né, de revista, é a gente abrir pelo menos parcialmente a avaliação por pares. Então, a ideia, por exemplo, que o autor possa, pelo menos, indicar, né, pessoas que possam ser bons avaliadores para o seu trabalho, né, que possam realmente contribuir de alguma forma para o seu trabalho. Uma outra questão, né, como eu falei, né, uma possibilidade de publicação em outros formatos, tá, não só no PDF, né, mas também em HTML, outros modelos, outros formatos também legíveis por outros dispositivos, e pensar também em novos modelos de publicação, como eu falei, né, principalmente porque a gente visa, né, incentivar o compartilhamento de dados de pesquisa. Tudo isso nos coloca diante, né, desse novo cenário que se apresenta para a gente a partir da ciência aberta. Então, a gente vem trabalhando, vem construindo um repositório,
né, junto com o pessoal da biblioteca, e não é repositório no sentido arquivista, é uma biblioteca digital, né, um repositório institucional, e dentro dessa biblioteca digital nós teremos uma comunidade, uma coleção que será voltada para o depósito dos dados de pesquisa compartilhados, né, através da publicação na revista Acervo. Enfim, isso são coisas, como eu falei, para daqui por diante. É claro que nós vamos pensar em políticas para isso, talvez tenham políticas periódicas, num determinado momento a gente comece apenas sugerindo, né, o compartilhamento dos dados, mas a gente sabe também que, especialmente no exterior, as revistas, né, com qualificações, com boas qualificações, já exigem esse compartilhamento de dados de pesquisa. Então, se o autor quer publicar naquela revista, ele precisa realmente compartilhar seus dados. Não precisa necessariamente depositar no repositório, na Biblioteca Digital do Arquivo Nacional, né? Ele pode depositar em outro lugar, no repositório da sua instituição, em outra biblioteca digital, enfim. Mas é importante que ele diga onde estão os dados que subsidiaram a sua pesquisa. E a gente, né, concorda com esse pensamento. Então, agora fazendo a propaganda do nosso próximo número, né, que sai em janeiro de 2021, que é a revista História da Arquivologia no Brasil, tá? Instituições, atores e dinâmica social, que foram editadas, né, pelo Paulo Elian, da Fiocruz, e o Vitor Fonseca, da UF, tá? Então, assim, uma revista que tem tudo a ver com o mundo de vocês, né, com a história da arquivologia no Brasil, que está ficando muito bonita. E a chamada que nós temos aberta no momento, como eu falei, né, é a chamada para o dossiê Dados e Arquivos, que tem como editores a Vanessa Jorge, da Fiocruz, né, e o professor Luiz Fernando Sayão, da CNEM e BICT UFRJ. Tá? E a gente tem o prazo de submissão até 31 de janeiro de 2021, e se a gente não mudar e não adotar o fast track até lá, a publicação da revista sairá em 2022. Tá? Então, é isso que eu queria apresentar para vocês. Estou aqui disponível para questões, tá? Para perguntas e para qualquer outra discussão. Obrigada. Muito obrigado, Luana. Boa apresentação, saber as novas perspectivas, eu acho que foi muito esclarecedor para todos aqui como é que funciona o processo de editoração da revista, e acho assim, não só eu, mas acho que todos aqui da comunidade arquivista muito ansiosa pela próxima edição, né, com o histórico da área. Antes de passar a palavra, né, agora para a Bia, eu acabei de esquecer de comentar no início, né, são 20 minutos só para explicar a dinâmica, vão ser 20 minutos de fala para cada um dos convidados, e ao final eles vão responder as perguntas, então vocês podem ir colocando no chat, que no final a gente seleciona e coloca aqui, tá bom? Então, passar agora a fala para Beatriz Cuchini. Oi, boa noite a todos. Queria agradecer o convite para estar aqui. E se o Wagner puder disponibilizar o link que eu passei, que um pouco ilustra a revista. Muito do que eu ia comentar, a Luana fez os comentários, e eu vou tentar fazer uma apresentação muito breve, enfim, para que a gente tenha bastante tempo para debater. A revista do Arquivo Geral da Cidade, ela tem 3 momentos, isso logo no nosso primeiro número novo, que é de 2007, foi amplamente refletido pela diretora de pesquisa da época, que é a Sandra Horta. Então, nós temos uma revista durante o final do século XIX, uma revista entre as décadas de 40 e 50 do século XX, e uma nova revista que é revitalizada em 2007. As revistas anteriores, elas tinham uma marca muito forte na publicação de documentos, da transcrição de documentos, e a nova revista, que nasce em 2007, ela nasce para e passo com o prêmio Professor
Afonso Carlos Marques dos Santos. Quer dizer, quando nós instituímos um prêmio do arquivo, nós achamos fundamental reativar a revista para que a revista pudesse, de alguma maneira, publicar os artigos de excelentes trabalhos que nós recebíamos para o prêmio de monografia, mas que, por algum motivo, não eram selecionados para serem publicados em livro, então recebiam menções honrosas, e aí a revista começou a ser formatada. A equipe da revista tem sempre dois editores, eu e a diretora de pesquisa de então, somos as editoras da revista nesses anos todos. É uma revista que segue um modelo muito parecido do que a Luana apresentou, que é, enfim, um editorial, artigos livres, resenhas, entrevistas. Houve uma preocupação em 2010 de nós formatarmos uma comissão científica e uma comissão editorial bem ampla, com professores, doutores bastante renomados, porque foi um momento em que a gente fez as nossas investidas para a classificação por Qualis, e a partir de 2013 nós começamos a fazer dossiês temáticos. A nossa revista é semestral, a partir de 2016 ela começa a ser semestral, e ela passa a ter dossiês temáticos, onde nós convidamos professores e nós sugerimos temas, mas também nós recebemos sugestões de interesse da área de pesquisas que estão sendo feitas, às vezes formatadas dentro da documentação de pesquisadores no arquivo, às vezes não. Desde 2013 também nós fizemos uma parceria com o PPG-Arc, onde eu sou membro do corpo docente, e uma vez por ano nós publicamos os artigos das turmas que defenderam as suas dissertações, um artigo entre o seu orientador e o orientando num dossiê específico da arquivologia. A partir de 2018, todos esses artigos, todos esses dossiês passaram por pareceristas ad hoc, e aí eu concordo com a Luana, e às vezes me considero, às vezes, uma parecerista um pouco boba, porque eu acabo aceitando dar pareceres em quase todos os pedidos que me chegam, mas realmente é bastante complicado a gente encontrar esses pareceristas comprometidos com as revistas e que possam agilizar o trabalho, enfim. Então, nossos artigos são publicados em tempo muito menor que a revista Acervo, porque, geralmente, os dossiês são gestados num ano antes e produzidos publicados no ano seguinte. Desde 2016, a revista do Arquivo Geral da Cidade ela é completamente online, ela não é mais publicada em papel, mas desde o seu primeiro número, ela já era online em papel. Eu não sei, Wagner, se você conseguiu acessar o link, eu não estou conseguindo ver daqui se você conseguiu acessar o link e as pessoas têm como olhar a revista. Acho que não. Não sei se o Wagner me escuta. Oi, Bia. Uma técnica aqui, no teste onde funcionou, tentei fazer compartilhamento, agora não estou conseguindo. Você consegue entrar? Pelo seu? Agora da Luana conseguiu, do dela eu consegui adicionar, do meu que agora não estou conseguindo. Eu não tenho habilidade técnica aqui para saber como é que eu entro num link aqui e compartilho. Não sei fazer isso, assim. Realmente não sei, mas, enfim, era uma forma de vocês poderem um pouco navegar pela revista e a gente poder... Bia, Oi. Quer me mandar o link? Me manda o link aqui pelo chat que eu... Você pode mandar para a Luana o link? Não, acho que você passar, né? Peraí. Que é a forma da gente poder navegar pela revista.
ver se eu consigo acessar ela aqui. Acessei aqui. Aí eu consigo passar para você, Luana. Aqui, ó. Pronto. Você consegue abrir ela para mim? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para você. Enquanto isso, assim, acho que uma coisa que é muito vantajoso no Brasil, que é um diferencial no mundo, e é muito complicado essa questão da internacionalização das nossas revistas, é porque, diferente de outros lugares no mundo, as revistas no Brasil, felizmente, elas são completamente gratuitas. Esse é o nosso último número 18 da revista. Enquanto nos Estados Unidos você paga para fazer publicações em revistas bem qualificadas. Espero que a gente nunca tenha que chegar nisso no Brasil. Então, essa é a página da revista do Arquivo, esse é o último número que está online, é o número 18. A nossa revista sai sempre em abril e em dezembro, então esse é o primeiro número do primeiro semestre do ano de 2020, e o próximo sairá em dezembro. E geralmente ele publica, aqui devem ter 2 dossiês, trabalhos livres, resenhas e menções honrosas do prêmio do ano anterior. E na revista de dezembro, geralmente é o dossiê de arquivologia, mais um outro dossiê da área de história, resenhas e também entrevistas e artigos livres. Geralmente é uma revista de umas 350 páginas, então é quase como editar 2 livros de quase 700 páginas por ano, é um esforço de uma equipe bem menor do que o Arquivo Nacional, de um esforço bastante grande. Nós somos, se eu não me engano, B1 em Ciência da Informação e B1 em História, porque somos uma revista bem mais nova e que começou, enfim, a produzir toda essa questão do Qualis de 2010 para cá, lembrando que essas avaliações, todas as etapas de uma revista científica muito parecido com o que a Luana apresentou. Só queria fazer uma provocação para a área da arquivologia. Pela primeira vez esse ano, o dossiê que nós publicamos em parceria com o PPG-Arc foi aberto para que recebessem outros artigos dentro da área. E a gente levou uma surpresa de não ter recebido artigos na área para publicar. Então, fica aqui a provocação de que há um espaço dentro de uma revista que, uma vez por ano, publica um dossiê de arquivologia, estaria disposta a receber esses trabalhos nessa área, e espero que a comunidade arquivista ocupe esse espaço e possa usufruir dele, e, enfim, basicamente é um esforço bastante grande que, de alguma maneira, a gente vem conseguindo manter ininterruptamente desde 2007. Acho que basicamente é isso, Davi. Bem, Bia, muito obrigado. Mais uma vez, foi interessante essa fala que você colocou, né? Que já tinha um tempo, né? A revista do Arquivo Geral da cidade publica nesse dossiê, né? Com dissertações, né? Artigos, né? Baseado em dissertações do programa, e agora ter aberto foi muito interessante assim, para a área. E fica, então, né, como você colocou, né, a chamada aí para os profissionais da área para, né, que agora é mais um espaço para publicação, né? A gente justamente está discutindo essa questão, por exemplo, da retomada da informação arquivística, no sentido de ter mais espaços, né, para publicação, né, já que a gente perdeu, né, já uma revista que é publicada por uma associação profissional, então o Arquivo Geral abrindo para ele mais um espaço, né,
para isso, né? Bem, muito obrigado. Bem, então vou passar a fala agora, né, como última, não menos importante, professor Eliezer, por favor. Em primeiro lugar, boa noite. Eu quero agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui nesse evento. Parabenizar o Wagner por essa iniciativa. E a revista Informação Arquivística, ela, enfim, vinha com muito fôlego e a gente torcia muito. Infelizmente, ela teve essa questão de interrupção, mas eu acredito muito que você vai conseguir retomá-la, liderar essa retomada e é, de fato, um instrumento muito importante. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com Beatriz, estar aqui com Luana, e também ter, enfim, essa chance de ouvir essas apresentações sobre a revista do Arquivo Nacional e a revista do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho uma fala muito rápida, e a minha fala ela tem basicamente 3 pontos. Eu quero fazer algumas considerações e observações apenas. A primeira é sobre o próprio título dessa conversa, né? Periódicos em Arquivologia, periódicos científicos em arquivologia. Depois eu quero fazer algumas considerações sobre essa lógica do Qualis e quais são as tendências disso neste momento. E a terceira, enfim, terceira coisa que eu gostaria de falar tem a ver com uma proposta mesmo. A gente aproveitar que a gente está junto aqui, são 3 revistas com uma participação importante na comunicação científica da arquivologia, e a gente lá no programa e, sobretudo, na coordenação do PPG-Arq, nós temos pensado muito nessa proposta que eu vou fazer ao final. Então, sobre essa live, né? Enfim, a gente parar um pouquinho para pensar sobre periódicos científicos em arquivologia. Eu fiz até um movimento que foi identificar, inclusive na página, no site da Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro, uma lista com 25 periódicos, enfim, relacionados com arquivologia. Óbvio que são periódicos que não são exclusivos de arquivologia, mas com o histórico de acolher e divulgar uma produção de conhecimento em arquivologia. Portanto, 25. Eu também, enfim, recuperei o quadro daquele artigo do professor José Maria Jardim, lá de 98, sobre a produção de conhecimento arquivístico no Brasil e onde ela estava sendo apresentada. E lá ele identificou 14 periódicos que estavam acolhendo essa comunicação de uma produção de conhecimento em arquivologia. Eu também recuperei um indicador bem interessante, que foi da tese da professora Odila, e naquele momento ela fez um movimento de identificar no portal de arquivos da Unesco quais eram os periódicos de arquivologia que estavam, enfim, no plano internacional, né, sendo identificados. E aí ela encontra 21 periódicos com sites, e ela confirma que são periódicos especializados em arquivologia, mas isso só tinha um brasileiro identificado ali. Eu só estou fazendo esse apanhado para a gente destacar assim, que nós não estamos falando de um universo muito grande, inclusive se a gente ultrapassa as fronteiras dessa comunidade arquivística brasileira e esse contexto nacional. Outra coisa curiosa, e vejam só, no portal da Unesco, em 2004, 21 periódicos. Mas se a gente vai hoje à base Scopus, que é uma base importante de
identificação mesmo de produção científica de impacto internacionalmente. E na base Scopus, a gente, por exemplo, eu fiz uma leitura muito rápida dos periódicos assim, de informação, e eu só identifiquei 7 periódicos. Então, 2020, apenas 7 periódicos, assim, que pelo título, enfim, de alguns idiomas, né? Francês, inglês, espanhol, português tem espanhol, um periódico português, e que apenas 7. Então, assim, esse universo de periódicos científicos em arquivologia, ele é um universo curto e exclusivo, ele é muito curto, mas quando a gente olha assim, para identificar onde a produção de conhecimento arquivístico vem sendo publicada, no contexto brasileiro a gente encontra muitas revistas de ciência da informação, mas não só, algumas revistas de história, mas no plano internacional também a gente encontra revistas da área de documentação, da área de informação, também acolhendo e também publicando essa produção, servindo de canal de comunicação científica em arquivologia. Eu também registraria, assim, a gente tem que lamentar nesse caso, né? Junto com a extinção da Associação dos Arquivistas Brasileiros, a AB, a gente tem também, enfim, a morte, né, de um periódico interessante. O Wagner mencionou isso aqui no início da fala, contextualizou assim, era um periódico, enfim, importante que nós tínhamos, instituído lá na década de 70, mas que foi, enfim, se aprimorando, foi se fortalecendo, mas hoje está inativo. Tem até, enfim, seus documentos disponibilizados pelo Arquivo Nacional, pela Biblioteca do Arquivo Nacional. Mas a gente se ressente e seria muito bom que esse periódico estivesse aí vivinho, né? Vivo. Também a gente teve uma iniciativa que nos chamou a atenção, mas também não está mais ativa, que é a revista arquivística.net, e a revista Informação Arquivística, que a gente espera que inclusive, essa iniciativa do Wagner seja um marco mesmo de retomada da revista, com todo o ânimo. Então, essa produção de conhecimento em arquivologia, no contexto brasileiro, ela vai, enfim, nos últimos 40 anos, de modo crescente, acontecendo a partir das universidades, a partir da pós-graduação. E dentro da universidade, essas duas instâncias mesmo, né? A pós-graduação em diferentes áreas, acolhendo pesquisas com temáticas arquivísticas. O ensino em arquivologia no Brasil e a sua expansão é uma coisa que, consequentemente, impulsiona a produção de conhecimento em arquivologia. São professores de instituições de ensino superior, então eles são pesquisadores e professores. E a comunicação científica dessa produção de conhecimento em arquivologia, tanto da pós-graduação quanto dessa rede de pesquisadores, professores, ela, hoje, de maneira muito significativa, ainda está concentrada nos eventos que nós realizamos. Então, a gente tem, nos diferentes eventos da área e diferentes eventos próximos da área, que eles são um meio de comunicação científica dessa produção de conhecimento arquivístico, de maneira muito expressiva. Os livros, a gente tem nos últimos, sobretudo nos últimos 20 anos, assim, uma crescente disso, de livros e, ultimamente, e-books, artigos.
a gente gostaria que o crescimento fosse mais expressivo, e a gente também tem essa questão de como acompanhar isso. A gente está dentro, no sistema de pós-graduação brasileiro, a gente está dentro da área de comunicação e informação, dentro da ciência da informação. E quando vamos para os periódicos, não são periódicos exclusivos, então a gente tem uma dispersão de onde está essa produção de conhecimento arquivístico em periódicos. E muito mais recentemente, a gente tem, junto com o fenômeno da modalidade profissional na pós-graduação estrito sensu, os produtos técnicos científicos, que eles também, enfim, eles estão aí, e acho que, inclusive, nesse caso, precisamos aprimorar a maneira como nós apresentamos eles e inclusive, utilizar, nesse caso, um canal de comunicação científica mais estável. Bom, essas considerações que eu queria fazer, em primeiro lugar, sobre esse cenário dos periódicos em arquivologia, e sobre o segundo ponto, em relação à lógica do Qualys e a sua tendência hoje. Enfim, desde o ano passado, eu estou atuando na coordenação dos mestrados profissionais da área de comunicação e informação na CAPES, e estou acompanhando mais de perto essa questão do Qualys. Primeiro, assim, a gente tem sempre que chamar a atenção assim, para como isso funciona, né? O Qualys, ele é uma histórica ferramenta do Sistema Nacional de Pós-Graduação para avaliar os programas de pós-graduação, considerando que, para avaliar programas de pós-graduação, precisamos avaliar a produção de conhecimento desses programas, e a produção de conhecimento desses programas se apresenta, em grande medida, nos canais de comunicação científica, nos periódicos científicos. Então, a CAPES avalia os periódicos para avaliar os programas de pós-graduação. E aí, o que funciona é cada ciclo de avaliação, o que vinha funcionando é que, ao final de cada ciclo de avaliação, os periódicos que publicaram artigos de docentes, de alunos da pós-graduação, eles eram avaliados e classificados. Então, uma revista, enfim, ganhava uma classificação de Qualys na medida em que um professor de pós-graduação ou um aluno, ele publicou, e isso entrou para avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação, e aí essa classificação saía ao final do ciclo. Neste momento, a gente está vivendo algumas mudanças. Inclusive, agora, no final de 2020, encerra um quadriênio, um ciclo de avaliação, e nós vamos ter essa classificação de periódicos. E com algumas mudanças. A gente já tem, enfim, algumas indicações, mas, por exemplo, ainda não está oficializado, não estão oficializados todos os detalhes desse Qualys que vai cobrir aí o quadriênio 2017 e 2020, vai sair no início de 21. Mas o que a gente já sabe desse Qualys? Ele vai ser um Qualys que a CAPES está chamando de referência. Não vai mais poder existir assim, uma revista ser A1 em História e B1 em Ciência da Informação. Vai ser um Qualys só. E aí, enfim, esse Qualys vai valer para qualquer área. Mas como isso vai funcionar? O que já está decidido e deliberado pela CAPES é que a área que tiver, nos últimos anos, desde 2013, o maior número de artigos naquele periódico, ela vai ser a área mãe daquele periódico. E ela que vai classificar, e essa classificação vai valer para todos. E aí eu posso até adiantar um exercício que eu fiz de levantamento.
Por exemplo, a revista Acervo. A área de informação não vai ser mãe da revista Acervo, pelo menos um levantamento preliminar que eu fiz desses artigos dos últimos anos. Mesma coisa da revista do Arquivo da Cidade. A área de informação não vai ser a área mãe da revista do Arquivo da Cidade, mas vai ser a área mãe da revista Informação Arquivística, considerando, inclusive, essa vocação quase exclusiva para a área da arquivologia. Então, sobre o Qualis, eu posso adiantar que ele está com essa mudança e todos os detalhes a gente ainda não tem, em breve vai ter uma portaria da CAPES estabelecendo todos esses detalhes, mas eu posso adiantar isso. E assim, tende muito nessas áreas de humanidades, a gente ter uma classificação não segundo fator de impacto de bases internacionais, mas ter uma classificação a partir do fator H, do índice H do Google acadêmico. Então, isso também é muito provavelmente para toda a área de humanidades, isso será, sim, uma fórmula que caminha nessa direção. E aí era um pouco o que eu queria falar, e posso falar, né, sobre o que está mudando e para onde está indo o Qualis. E a terceira coisa que eu gostaria de propor mesmo, né, a gente está diante de 3 editores de periódicos que acolhem essa produção de conhecimento em arquivologia. Nós, desde que assistimos à emergência da modalidade profissional na área de informação, nós temos experimentado assim, pesquisa aplicada com produtos bem consistentes, ou seja, os alunos da pós-graduação estrito sensu na modalidade profissional, eles fazem pesquisa acadêmica, e o seu trabalho de conclusão de curso, comumente, além de ter uma dissertação, além de ser uma dissertação, costuma também ter um produto, um modelo, um manual, um quadro de diretrizes, e esses produtos técnicos científicos, eles não têm hoje o que eu entendo que poderia ter, né, um acolhimento nos periódicos. A gente assistiu aqui essas apresentações, e tanto a revista Acervo quanto a revista do Arquivo da Cidade, com sessões para formatos específicos de documento, e a gente poderia pensar nisso. A coordenadora do PPG-Arc tem levado isso para discussão nos fóruns dos coordenadores de pós-graduação na área de ciência da informação. Isso tem sido bem acolhido, uma discussão bem interessante. Em que medida a gente pode ter nas revistas, nos periódicos, que tem acolhido essa produção de conhecimento em arquivologia, também uma seção de produto técnico-científico. A gente tem que pensar um pouco nos limites do volume dessa apresentação, né? Mas ter esses produtos que resultam de pesquisas acadêmicas ganhando o espaço na comunicação científica, como os artigos comumente têm em várias revistas. Bom, era um pouco disso que eu queria falar, e agradecer muito ao Wagner essa chance, e desejar muita sorte ao periódico Informação Arquivística, e que a nossa ideia lá do PPG-Arc sobre produto técnico-científico ela vingue e seja acolhida aí pelas revistas. Muito obrigado e boa noite. Beleza, muito obrigado pela fala. Eu vou abrir agora para selecionar aqui as perguntas, né, do público. E antes já falo assim, já tenho nas falas de cada um, já tenho algumas coisas que eu já pensei para comentar, mas aí primeiro vou colocar então as perguntas do público. Então vou destacar a primeira aqui.
Tem umas em aberto, outras são direcionadas. Aí, vou colocar primeiro aqui, essa é para a Bia, da Rita Sampaio. Bia, quais os canais usados para divulgar que o espaço da revista do Arquivo Geral da Cidade foi aberto para os trabalhos na área de arquivo? Rita, o Arquivo Geral da Cidade ele tem uma newsletter com mais de 12 mil inscritos, que ela é quinzenal, chamado Sebastião. E no Sebastião, a gente fez essa divulgação, como também todas as mídias sociais que o arquivo tem. Twitter, Facebook, Instagram. Então, eu recomendo as pessoas a entrarem na página do Arquivo Geral da Cidade e se inscreverem nas nossas mídias ou mandarem um e-mail para o e-mail do arquivo, que é arquivog, enfim, eu posso deixar aqui depois, mandar para vocês o e-mail do arquivo, e pedir para fazer parte dessa mala direta e receber todas essas informações. Queria só aproveitar esse momento para fazer uma reflexão com essa última fala do Eliezer, que eu achei muito interessante, sobre os trabalhos técnicos científicos, e fazer uma sugestão que é o seguinte: porque, por exemplo, na área NAMPOX, por exemplo, ou NAMPU, nós temos prêmios de tese, né? Como vocês também na área da arquivologia têm. Por que não fazer, dentro desses trabalhos técnicos científicos, uma escolha de um desses produtos por ano, e assim uma revista pode acolher a publicação de um desses trabalhos. Eu abro espaço na revista do Arquivo Geral da Cidade para a publicação de um desses trabalhos, mas que passasse por uma comissão dentro do programa, com pessoas de fora também, e fizessem disso uma espécie de um prêmio. E aí a gente era capaz de publicar eu acho que é um trabalho de um volume muito maior que um artigo, que ficaria também um pouco mais complexo publicarmos mais de um. Mas eu acho que seria alguma coisa bastante razoável. Me coloco à disposição de ajudar na organização desse prêmio e coloco a revista do arquivo aberta à publicação de um desses produtos técnicos científicos que fossem escolhidos numa premiação por essa comissão. É isso. Eliezer, você quer comentar? Aproveitar o gancho da pergunta. Mas a pergunta não foi para a Bia? Não, eu gostei muito da Bia ter me respondido. Eu acho que a ideia é ótima. Eu acho que é um caminho. Eu acho que a gente pode conversar mais com a Bia, a coordenadora, nossa coordenadora, né, Bia? A Mariana. Eu acho que esse pode ser um caminho da gente começar isso. Bem, aproveitando, passar então para a próxima, que é justamente para o Eliezer. Novamente a Rita Sampaio. Eliezer, qual caminho você sugere para uma associação de arquivistas criar uma revista e um selo editorial? Bom, eu acredito que as associações profissionais, elas, pelo menos assim, no nosso modelo, né, ela, desde a década de 70, funciona muito bem como uma instância de organização e ação coletiva, mas que assume muitas responsabilidades de contribuição para a arquivologia. E seria bom que todas as associações tivessem suas revistas. A gente sabe que isso dá muito trabalho, mas, enfim, o roteiro disso, o Wagner é melhor do que eu, né? Eu acho que um treinamento com a plataforma livre para a gestão mesmo da revista, do software para a gestão da revista, essa rede de pesquisadores para um conselho editorial representativo, inclusive internacionalmente, essas políticas básicas de periódico científico, né, com alguns critérios para garantir a qualidade desse periódico e a questão do tempo, né? Ele vai se estabilizando e vai se desenvolvendo, e quando ele entra
no Sistema Nacional de Pós-Graduação, ele vai ser classificado e vai ser reconhecido esse trabalho, né? Sim. Até pegando um gancho nisso, Eliezer, que você comentou da questão do empenho, né, para a reativação da informação arquivística, não é só minha, né, do toda a diretoria, né, mas claro que assim, eu participei, né, da criação da revista na gestão anterior, né, no qual, quando era presidente, e enfim, a gente espera brevemente, né, a gente agora, né, já está próximo fim do ano, mas em 2021 certamente, né, depois de cumprido os últimos trâmites burocráticos, né, de registro da diretoria, a gente iniciar essa retomada da revista. Não tem como dar já uma previsão, né, disso, que tem todo, né, os trabalho de estruturação, montagem de novo conselho editorial, mas a gente está empenhado em colocar a informação arquivística novamente ativa. E aí, queria até colocar outra pergunta aqui, que aí que trata também dessa questão das interrupções, que aí isso tem a ver tanto com a informação arquivística, até de outro exemplo, Eliezer, que você colocou, que foi que eu contextualizei no início, falei realmente de dois publicados por associações profissionais, né, que foram interrompidas, que foram, né, Arquivo de Administração da AB e a Cenário Arquivístico da Barca, mas também teve aquela iniciativa da arquivística.net, que não era apoiada em uma instituição. Não sei se também foi isso que pesou muito para o seu fim, né, interrupção, né? Deixa eu colocar aqui a pergunta, é do Henrique Machado dos Santos. Coloca, né? A área necessita de periódicos de referência, confiáveis e de visibilidade. Vocês têm pensado em algum plano para evitar interrupções ou promover a sucessão dos periódicos? Quem queira responder, assim, o que eu coloco, assim, complementa um pouco isso que você já foi colocar na resposta anterior, que foi a questão disso das interrupções. Eu vejo que em relação ao... Tanto que atualmente que você tem são as revistas de programas, de arquivos públicos, tem uma maior facilidade de uma continuação. Eu vejo que o maior desafio para a gente, até complementando, né, o questionamento foi feito pela Rita, né, de criação de uma revista para uma associação, é você montar uma estrutura sólida que permaneça independente das mudanças de gestões, enfim, a gente sabe que o movimento associativo, por ser um trabalho voluntário, ele às vezes enfrenta interrupções, tem às vezes uma gestão que consegue levar adiante, né, a administração da associação e às vezes você tem ausência, até mesmo lacunas em relação mesmo à diretoria, e com isso você interrompe também o trabalho da revista, né, e aí isso acaba prejudicando um dos pontos fundamentais, né, que é para a pontuação, que é justamente a questão, né, da permanência, né, tal. Mais alguém quer comentar sobre essa colocação do Henrique? Queria só fazer uma pontuação, assim, chamando a atenção um pouco como outras áreas funcionam, né? Por exemplo, se a gente pensar a área das ciências sociais ou da história, né? A Associação Nacional de História tem uma revista, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais tem uma revista. Então, assim, se a gente pensar que cada associação monte uma revista, primeiro a gente tem que pensar assim, será que há produção no país ou naquela região suficiente para manter aquela revista num fôlego razoável, né? Uma vez por ano, para quais você tem que ter 2 vezes por ano, no mínimo, né? Então, assim, eu acho que é uma hora, talvez, da comunidade arquivista, se ela quiser ter essas obras de referência, quiser ter essa visibilidade, é um pouco sentar e ver como concentrar esses esforços, porque senão é um desgaste. A Luana mostrou aí, acho que eu mostrei um pouco, o Eliezer contou como é que vai ser a classificação desse nosso trabalho dos últimos 4 anos, que é duro, né? Você precisa de gente nas instituições para botar isso para frente, você precisa dos artigos, você precisa dos pareceristas que não dão ok, né, Luana? E não é fácil. Então, talvez fosse uma hora de juntar esforços e não multiplicar uma série de revistas que não vão ter nenhuma pontuação, ou vão replicar, o autor escreve para acervo e pede para replicar no seu estado o mesmo artigo. Isso vale a pena? Ainda mais hoje em dia que está tudo online. Então, acho que a comunidade tinha que parar um pouco e pensar nisso, se não vale mais a pena um esforço coletivo
das associações. Era só a minha pontuação. Eu super concordo com a Beatriz, eu acho que é isso mesmo, entendeu? A gente fica querendo construir, inventar coisas novas, quando, na verdade, para ter um periódico de referência, o interessante seria que a gente pudesse unir esforços, né? Porque, como a gente colocou aqui, não é fácil, né? Às vezes a gente pensa assim, publicar, a revista não poderia publicar mais um número por ano, né? E a gente colocou aqui as dificuldades em relação a conseguir avaliador, né? A conseguir estruturar, organizar a própria revista, né? A gente no Arquivo Nacional, no caso, a gente tem, né, uma equipe que faz a programação visual, que faz a editoração, mas a gente sabe que isso nem sempre é possível, né? Eu já trabalhei em outras revistas que era a gente mesmo que tinha que fazer tudo, então, assim, não tinha essa coisa que a gente tem no Arquivo Nacional. Então, acho que, assim, para a gente manter realmente um trabalho de qualidade, eu acho que seria interessante realmente a gente tentar unir esforços no que a gente já tem, né, do que criar outras coisas novas. Bem, vou colocar mais uma pergunta da Graziela Sé. Em termos da base de dados Scopus, temos alguma revista ou periódico na área de arquivologia ou ciência da informação no Brasil? Ninguém sabe. Sim, ciência da informação, sim. Agora, periódico de arquivologia, você pensa, qual periódico de arquivologia exclusivo no Brasil hoje? Você pode pensar assim, está até nos comentários aí, né? O periódico, a revista Ágora, a revista do Arquivo do Estado de São Paulo, também divide com a história, Arqueon, acho que da Paraíba, né? Específico de arquivologia, é um cenário que a gente não conta muito. Mas, assim, quando vamos para a base Scopus, você tem 2 periódicos de ciência da informação brasileiros. Se eu não me engano, são só 2. É uma coisa, assim, impressionante. Eu posso estar enganado, mas são poucos demais. São uma quantidade mínima. Os critérios, né, Elisa, os critérios para indexação na Scopus, assim, são muito rígidos, né? A gente tem, assim, como eu coloquei, né, o planejamento de aumentar o nosso número de indexadores, né? E a gente está sempre acompanhando quais são esses critérios, né, que a gente precisa atender para que a nossa revista possa ser indexada também nessas bases, né, como Scopus e por aí vai. Mas os critérios são muito rígidos, e, assim, às vezes, para a nossa realidade de Brasil, não é uma coisa fácil, né, Sim, desculpa te interromper, Luana, mas, inclusive, a gente está vivendo um momento em que a tendência é esse qualis na área de humanidade, todas aquelas 17 áreas de humanidades, que incluem informação, comunicação, está tudo aí dentro. História está aí dentro. E aí a gente vai para o H, que é um índice que pega muito mais coisa. Mas vamos ver como as revistas vão se comportar nesse cenário aí que vem, inclusive, de não usar essas bases internacionais, esses indexadores internacionais, mas usar o H do Google. Uhum. Assim, tem as vantagens e desvantagens, né? Eu, particularmente, fico preocupada porque a gente acaba sendo avaliado, né, da mesma maneira que outras áreas, né, que já tem uma tradição, né, de publicar fora, de publicar em língua estrangeira, que já tem os outros critérios, porque é da área, né, áreas mais antigas, né, enfim, e aí, de repente, a gente se vê, né, tendo que correr atrás, né, para poder ficar no mesmo nível de avaliação das outras áreas que já estão dentro do jogo, né? A gente vai ter que mudar as regras do jogo já, né, com ele rolando, né? E, Luana, não só isso, assim, vamos comparar, a revista Acervo, a revista do Arquivo, que tem grande peso numa área
das humanas, da história ou das ciências sociais, com uma revista como uma revista Tempo, por exemplo, que é a revista do Departamento de História da UF, pós-graduação nível 7 do CNPq CAPES. Quer dizer, é muito desigual, vai ser muito desigual para nós, né? Porque é um esforço muito grande. O que eu queria muito que ficasse colocado aqui é que a gente faz isso com muita paixão, porque acho que a gente faz muito essas coisas na paixão, mas é um esforço. Botar 2 revistas no ar, 3 revistas no ar, num ano, é um esforço colossal. O Arquivo Nacional tem uma equipe interna, o Arquivo Geral da Cidade terceiriza, quer dizer, é um dinheiro que a gente aporta para fazer isso, que não é fácil, entendeu? Então, assim, a opção de você fazer só online é uma opção dura, muitas vezes, porque a gente gostaria de também poder continuar publicando em papel, mas é uma publicação cara. Você publicar 2 ou 3 livros de 350 páginas num ano é um esforço muito grande. Então, acho que tudo isso tem que ser levado em conta. E é uma pena que, na hora que o Qualis é feito e nos classificam, não nos classificam no que a gente mas passam uma régua, como se todos nós fôssemos iguais e tivéssemos as mesmas chances. É duro, porque depois que você faz um esforço muito grande, você diz: nossa, mas eu não fui para A3, ou eu não fui para A2, ou eu não sou A1. É duro, assim. É como se a gente quisesse assim, olha os nichos separadamente, né? Mas, enfim, não é assim. Por isso que, e acho que no Brasil a gente tem uma vantagem muito grande. Eu, alguns anos atrás, participei de um Roda Viva que o entrevistado era o professor Robert Darton, que é um historiador do livro, reconhecidamente internacional, e ele edita a revista em Cambridge, e ele contando, Cambridge ou em Harvard, e ele contando que lá, que nos Estados Unidos, o autor, para ter o seu artigo publicado em determinada revista, além deles ter o artigo ser recebido como pontuado para estar ali, se paga um aporte financeiro para se pagar, o que felizmente no Brasil não acontece, e eu espero que não aconteça nunca, né? Mas assim, porque estar pontuado naquela área, ele ter aquela publicação, significa para o látis daquela pessoa ou para qualquer pontuação de currículo alguma coisa muito importante. E no Brasil a gente precisa rever, acho que tudo isso, acho que eu sei que a nossa voz lá na CAPES é pequena, Eliezer, mas eu sei que as forças são muito mais potentes e as pressões são muito mais potentes, mas era alguma coisa de dizer, olha como é um esforço dessas instituições de manter viva uma publicação, né? O que não é fácil. Bem, queria destacar aqui comentário aqui da Cátia Isabelle, de Brasília, né? Coloca aqui: que tema oportuno. E aproveito para comunicar que estamos trabalhando e em breve lançaremos uma base de dados em arquivística, disponibilizando os artigos, análise dos eventos e monografias livres da área. Muito bacana, Cátia. Importante para a área. Estou sabendo desse projeto, Cátia. Parabéns pela iniciativa. Outra coisa que queria ter nos comentários, mas eu até tem mais de uma fala, eu vou resumir que o Eduardo Santos e a Meriane Vieira estão colocando a questão da qualificação da revista, que é uma coisa que se coloca, que eu mesmo coloco anteriormente na informação arquivística que a gente enfrentou, que é aquela questão de em alguns programas ser exigido que o aluno, enfim, o orientador publique uma revista com qualis alto. E aí, com isso, a gente fica naquele ciclo. A gente tem dificuldade de conseguir pessoas para submeterem, porque elas são condicionadas a publicarem revistas com qualis mais alto, e aí fica aquela dificuldade, entendeu? Mas aí como é que você vai qualificar a revista se você não consegue, né, entendeu? Publicações, né? E aí eu queria já fazer um link, Eliezer, primeiro eu queria colocar que você colocasse, que em relação a essa questão que você colocou da mudança que vai haver das revistas ficarem classificadas com uma área mãe, né?
qual você acha que vai ser o impacto? Porque uma dúvida que eu ainda fiquei foi a questão, no caso, então, vai ter uma área mãe, e os outros artigos, enfim, relacionados a outros temas, eles não pontuam, eles não contam para efeito do Qualis, como é que fica isso? Bom, eu não sei, de repente eu não expliquei direito, né? Não falei direito. Mas, assim, essa proposta do Qualis referência é de que, quantitativamente, olhando o intervalo de 2013 para cá, qual foi a área que teve o maior número de artigos publicados ali? Aí a CAPES faz isso como? Ela tem um banco de dados. Os programas vão colocando os artigos lá. E aí, onde tem mais? E quando você, enfim, determina a área mãe, se, inclusive, na última discussão, né, a gente estava conversando e foi nos dito também uma outra coisa, né? Às vezes a área mãe por uma diferença muito pouca, e aí tende a ser criada uma espécie de área irmã, ou seja, a área mãe, quando for classificar, conversar com a área irmã. Mas, enfim, depois que classifica, depois que a área mãe classifica, se uma outra área publicou lá, se um outro programa de uma outra área publicou lá, vale aquela classificação. Então, se a área mãe disse que ela é A1, se um periódico em saúde pública ganhou classificação de A1 e um arquivista publicou, um professor de arquivologia publicou ali um artigo, esse A1 vale para o artigo dele, ele publicou no periódico A1, mesmo que esse professor esteja num programa de ciência da informação. Então, eu não sei se agora ficou claro, a classificação ela é liderada pela área mãe, mas essa classificação vai valer para todo mundo que publicar naquele periódico, entendeu? Ah, sim, não, ficou claro agora. Mas, assim, em relação ao cenário atual das revistas, qual você acha que vai ser o impacto em relação a essa... Então, eu acredito que a gente vai ter uma certa estabilidade. Então, isso é uma preocupação mesmo do sistema como um todo. Então, enfim, a gente não vai viver um cenário de uma revista que era A1, ela vira B alguma coisa, assim, que é caindo 5 níveis do extrato. Quer dizer, o que vinha sendo feito de Qualis era verificar a qualidade dos periódicos, e essa metodologia nova é para continuar verificando a qualidade. Então, não está tudo definido, ou seja, não existe hoje um exercício para a gente apurar aonde está o Qualis da revista Acervo. Ainda não, a gente vai precisar desses detalhes últimos serem definidos e enfim, o modelo estatístico lá rodar. Mas, enfim, eu acredito que não vai ter uma instabilidade, enfim, nesse quadro das revistas, não. E assim eu acredito. Com essa questão de selecionar uma área, né, termina aquela interdisciplinar ou não? Ela é uma área. Ah, sim. A área interdisciplinar é uma área de avaliação e que é uma área de avaliação que tem lá seus periódicos sobre os quais ela é mãe, né? Beatriz e Luana, tem um comentário em relação a isso? Questão da dificuldade assim, da qualificação da Web Qualis e essa mudança agora, né? Acho que a gente vai ter que esperar para ver o que vai sair daí, né? Porque toda vez é um susto, né? E para mim, assim, não sei se... Acho que para Acervo deve ser uma coisa muito parecida, assim, não tem muito como a gente fazer uma escolha, né? O arquivo tem um pacto
com o PPGA, que publica um dossiê de arquivologia e publica mais outros 4 dossiês durante o ano, que são da área de história. E a gente não vai mudar o nosso perfil por causa disso, e vamos assumir as consequências que isso tem. Assim, talvez para periódicos de instituições ou de associações, não dá para a gente achar que vai ter como concorrer com periódicos que estão estritamente ligados a programas de pós-graduação das suas áreas mães, seguindo as palavras do Eliezer, que se torna muito mais fácil uma pontuação melhor, né? Eu acho que a nossa missão, pelo menos eu vejo muito assim na revista do Arquivo, nessa retomada que a gente fez em 2007, a nossa missão é outra, é ter uma boa qualificação no Qualis, sim, mas não só isso, né? Então, talvez nunca cheguemos a ser A1, porque não estamos vinculados a um programa de pós-graduação nível 7, de uma área mãe grudada, porque a maior parte desses programas tem as suas próprias revistas. Então, acho que é entender um pouco qual é o seu perfil, a sua missão, e, enfim, partir para isso, assim, e fazer... Acho muito bacana tudo isso que a Luana mostrou, as vontades e todo o prognóstico que a revista Acervo tem para o futuro. Essa é a nossa missão. Assim, eu quero que nós sejamos mais citados, estejamos na base tal, podemos estar publicando imediatamente a finalização da avaliação. Eu acho que cada um de nós tem um nicho específico e vamos ter que está circulando por esse nicho específico. Por mais que doa todo o nosso investimento de tempo e financeiro, quando a gente olha lá o Qualis e não está refletindo o nosso esforço. Mas é porque é isso que o Eliezer falou. O Qualis nasceu numa outra base, onde junta programas de pós-graduação e os seus produtos finais. E nós estamos num outro lugar, nos deslocando, às vezes, circulando por essa área. E tem um ônus em tudo isso. Acho que a gente precisa avaliar, né, até que ponto a gente consegue, concordo com a Beatriz também, até que ponto a gente consegue acompanhar, né, e aí esse acompanhar pode significar várias coisas, pode ser se alinhar com um programa de pós-graduação, pode você fazer ajustes na revista, e se o que não der para fazer, realmente não adianta ficar angustiado, né? Então, assim, a gente não pode perder de vista exatamente isso. Qual é a missão, né? Qual é a missão dessa revista, que é diferente, com certeza, da missão de uma revista que nasce dentro de um programa de pós-graduação. Bem, aqui eu não estou vendo mais nenhuma assim, pergunta do público, só uma última coisa que eu destaquei aqui foi da fala da Luana, que ela até falou que não ia, no passado tempo, né, desenvolvemos sobre a questão da ciência aberta, que eu participei de um evento, né, na área, sobre periódicos, né, científicos, uma coisa que foi muito, foi isso, a questão da internacionalização e isso, né, no livre acesso. E eu acho que isso se reflete também na área, porque dois dos periódicos, né, que a gente citou, né, que foi arquivo de administração, cenário arquivístico, ainda seguiam aquele modelo, era impresso, eram comercializados, né, então não eram, né, disponíveis para todos, era acesso livre e, enfim, aí eu queria que você desenvolvesse mais, até dentro dessa perspectiva que você está colocando, né, da migração total, né, da Acervo para a versão online, né? Assim, a nossa ideia, né, de migração da revista Acervo para a questão online acaba que, né, tem um pouco de relação com a ciência aberta, mas não só isso, né? Tem questões de economia também, né, como Beatriz colocou, você fazer periódico impresso é caríssimo, né? Tem uma outra questão que eu acho que as pessoas cada vez mais leem online, né? E assim, a gente tem revistas, né? Mesmo sendo dossiê temático, quando você abre uma revista, às vezes você tem um ou dois artigos que te interessam, né? E aí eu não estou falando como editora, não, estou falando como leitora, como pesquisadora, né? Então, assim, eu acho que fica muito mais, talvez até mais ecologicamente correto, né? Em termos de sustentabilidade, né?
a revista se coloca, se apresenta online e a pessoa imprime aquele um artigo, se ela gosta muito de ler no papel, porque tem gente que também ainda gosta, né, que ainda gosta de fazer suas anotações. E aí que a gente percebe que isso, né, essa questão de tornar acervo totalmente online acaba, assim, abrindo um mundo de possibilidades para a gente, né? E um deles, né, foi o que eu coloquei aqui, da possibilidade, por exemplo, da gente abrir para publicação contínua, né, o fluxo contínuo, coisa que a gente não podia fazer se fosse uma revista impressa. O Eliezer colocou aqui dos produtos técnicos, né, dos cursos profissionalizantes, né, dos mestrados, das pós-graduações profissional, é uma opção também, né, a gente pode fazer um link, né, uma ligação com esses produtos, né, que nascem nesses programas, né, do artigo com produto, e aí você tem uma nova compreensão, uma nova forma de leitura desse artigo. Então, assim, eu acho que é um mundo de possibilidades que se abre a partir da disponibilização online. Eu estou online ou eu caí? Não, está online. Eu achei que eu tivesse caído. Na imagem, ficou um pouco, mas continua online. Concluiu? Acho que sim, eu respondi tudo que você da revista online, né? Em relação à ciência aberta, né? E aí a gente pensa em novas formas de publicação, que eu acho que essa possibilidade se abre justamente a partir do momento que a gente passa a trabalhar nesse novo formato, né? Perfeito. Bem, foi muito interessante o evento, acho que para a gente, assim, da associação que está empenhada nessa retomada da informação arquivística, também foi uma troca de experiências muito bacana, né, com essas ações, experiência, né, da Acervo, né, da Revista do Arquivo Geral da Cidade. Tivemos um bom público, desde até, só agora reforço, né, ainda antes de terminar, né, o pessoal que ainda não se inscreveu, né, se inscrever no canal da ERJ, né, e em breve teremos novidades, como eu falei no início, a gente está vivendo uma transição ainda, tal, mas em breve a gente trará novidades em relação à associação, né, o pessoal, né, se filiar à ERJ e tal, e novos eventos no futuro. Bem, isso, a gente tem mais perguntas, a gente está, né, indo para 1h40, mais de 1h40, né, de live. Agradeço muito a presença, Luana, Eliezer, Bia. E é isso. Nós que agradecemos. Parabéns a todos os arquivistas. Mais uma vez. Parabéns aos arquivistas. Isso, parabéns a todos os arquivistas. Então é isso. Então, é isso. Peço a todos que se cuidem. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Bom estar com vocês. Um abraço. Um abraço.